Como Gregor Mendel morreu? Gregor Mendel, conhecido como o pai da genética moderna, ele descobriu os princípios básicos da hereditariedade por meio de experimentos no jardim de seu mosteiro. Seus experimentos mostraram que a herança de certas características nas plantas de ervilha segue padrões particulares, tornando-se posteriormente a base da genética moderna e levando ao estudo da hereditariedade. Gregor Johann Mendel nasceu em 20 de julho de 1822, filho de Anton e Rosine Mendel, na fazenda de sua família, no que era então Eisendorf, na Áustria. Ele passou sua juventude naquele ambiente rural, até os 11 anos, quando um professor local, impressionado com sua aptidão para o aprendizado, recomendou que ele fosse enviado para a escola secundária para continuar seus estudos. A mudança foi um problema financeiro para sua família e muitas vezes uma experiência difícil para Mendel, mas ele se destacou em seus estudos. Em 1840, formou-se na escola com honras. Após sua graduação, Mendel se matriculou em um programa de 2 anos no Instituto Filosófico da Universidade de Olmütz. Lá, ele novamente se destacou academicamente, principalmente nas disciplinas de física e matemática, e deu aulas particulares nas horas vagas para sobreviver. Apesar de sofrer de profundas crises de depressão que o levaram a abandonar temporariamente os estudos, Mendel se formou no programa em 1843. Nesse mesmo ano, contra a vontade de seu pai, que esperava que ele assumisse a fazenda da família, Mendel começou a estudar para ser monge, ingressou na ordem agostiniana no mosteiro de São Tomás, em Brno, e recebeu o nome de Gregor. Naquela época, o mosteiro era um centro cultural para a região, e Mendel foi imediatamente exposto à pesquisa e ensino de seus membros, além de ter acesso à extensa biblioteca e instalações experimentais do mosteiro. Em 1849, quando seu trabalho na comunidade de Brno o exauriu a ponto de adoecer, Mendel foi enviado para ocupar um cargo temporário de professor em Zaim. No entanto, ele foi reprovado em um exame de certificação de ensino no ano seguinte. Em 1851, foi enviado para a Universidade de Viena, às custas do mosteiro, para continuar seus estudos em ciências. Enquanto estava lá, Mendel estudou matemática, física e botânica. Em 1853, ao concluir seus estudos na Universidade de Viena, Mendel retornou ao mosteiro em Brno e foi nomeado professor em uma escola secundária, onde permaneceria por mais de uma década. Foi nessa época que ele começou os experimentos pelos quais é mais conhecido. Por volta de 1854, Mendel começou a pesquisar a transmissão de características hereditárias em plantas híbridas. Mendel permaneceu com seus estudos por um tempo considerado longo para a época, até 8 anos, e envolveu dezenas de milhares de plantas individuais. Mendel escolheu usar ervilhas para seus experimentos devido às suas muitas variedades distintas e porque a prole poderia ser produzida de forma rápida e fácil. Ele cruzou plantas de ervilhas que tinham características claramente opostas, altas com baixas, lisas com enrugadas, aquelas contendo sementes verdes com aquelas contendo sementes amarelas, e, após analisar seus resultados, chegou a 2 de suas conclusões mais importantes. A lei da segregação, que estabelecia que havia traços dominantes e recessivos transmitidos aleatoriamente de pais para filhos, e a lei do sortimento independente, que estabelecia que os traços eram transmitidos independentemente de outras características de pais para filhos. Ele também propôs que a hereditariedade seguia leis estatísticas básicas. Em 1868, Mendel foi eleito abade da escola onde lecionou nos 14 anos anteriores, e tanto seus deveres administrativos resultantes quanto sua visão gradualmente falha o impediram de continuar qualquer trabalho científico extenso. Ele viajou pouco durante esse tempo, e ficou ainda mais isolado de seus contemporâneos, como resultado de sua oposição pública a uma lei tributária de 1874, que aumentava o imposto dos mosteiros para cobrir as despesas da igreja. Nesse momento seus problemas de saúde e principalmente sua depressão, começaram a dar sinais mais fortes que o seu fim de vida estava chegando. Mendel sofria de problemas de saúde crônicos, incluindo dores de cabeça, problemas renais e hipertensão arterial, que pioraram ao longo dos anos. Ele também sofria de depressão e isolamento social.
Em seus últimos anos, Mendel passou mais tempo cuidando de seus afazeres como abade do que se dedicando à pesquisa. Apesar disso, Mendel continuou a receber visitantes em seu mosteiro e manteve correspondência com outros cientistas, incluindo o famoso biólogo Hugo de Vries. Sua pesquisa sobre a hereditariedade das plantas, que havia sido ignorada por muitos de seus contemporâneos, acabaria por se tornar um dos pilares da biologia moderna. Gregor Mendel faleceu em 6 de janeiro de 1884 em Brno, na atual República Tcheca. A causa de sua morte foi de insuficiência renal, ele estava com 61 anos. Apesar de sua morte não ter recebido grande atenção na época, a redescoberta de seu trabalho no início do século XX foi um marco importante na história da biologia. A descoberta da genética mendeliana abriu caminho para uma compreensão mais profunda da hereditariedade e da evolução das espécies, tornando-se uma base fundamental para a biologia moderna. E foi assim que Gregor Mendel morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.